Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um assunto que ele vai ser muito útil, não só aqui no oitavo ano, mas em outros anos também. A gente vai explorar essa ideia aqui da álgebra, ainda em vários outros lugares, tá? E para a gente entender, começar de algum lugar, ter uma ideia um pouco mais firme, então eu vou fazer essa aula de introdução para apresentar para vocês algumas ideias aí que vão ser essenciais para nossa continuação da matéria, tá? Para a gente entender melhor sobre a álgebra. Bom, primeiro vamos entender o que é a álgebra, né? No que ela consiste. Bom, ela vai ser uma forma de traduzir as situações do dia a dia. O que isso quer dizer? Eu consigo olhar para certa situação e compreender ela utilizando o raciocínio matemático. Então a gente vai conseguir pegar a matemática, colocar naquela situação, fazer aquilo virar um raciocínio matemático, e com isso eu consigo generalizar matematicamente uma ideia. Tá? O que é generalizar matematicamente? É transformar aquilo numa regra matemática. É eu conseguir transformar aquilo num cálculo matemático. E aí eu pego esse cálculo e consigo utilizar em outros lugares. Né? Vão aparecer situações, vão aparecer coisas que a gente não conhece. E com isso, aquilo que a gente não conhece, aquilo que é desconhecido, a gente usa símbolos para representar. Esses símbolos a gente chama de incógnita. Tá? A palavra, o nome nem é tão importante, mas às vezes a gente fala e você não sabe do que a gente está falando, né? Então, para ficar mais fácil de entender, quando eu falar de incógnita, eu estou falando de um símbolo que eu vou usar para representar alguma coisa. Ok? Então a gente vai usar esses símbolos para representar aqueles valores que a gente não conhece. Então, eu sei que tem aquela situação, eu sei que aquilo ali é um número escondido ou tem um valor escondido, só que eu não sei o valor. E aí na matemática a gente usa símbolos para representar isso, ok? Então, resumidamente, a álgebra ela pega uma situação, ela traduz ela para matemática, ela traz ela no raciocínio matemático, e no raciocínio matemático a gente consegue colocar cálculos, colocar números, e se a gente não entende, não sabe os números que estão ali, a gente coloca símbolos para representar, ok? A gente vai ver um exemplo aqui agora, né, uma ideia para conseguir ficar mais claro, né? Então vamos entender como que essa coisa toda funciona, tá? Então a gente vai, em vários momentos, procurar valores desconhecidos. A gente vai ter várias situações onde não conhecemos os valores ali e precisamos encontrar alguma coisa, descobrir alguma coisa, né? E é para isso que a gente vai representar matematicamente aquela situação. Eu vou entender se aquilo está somando, se aquilo está subtraindo, se aquilo está multiplicando, se ali tem um número ou se ali tem um cálculo. Eu vou tentar entender essa situação olhando com os olhos da matemática, tá? Olhando com as ideias da matemática. Então aqui eu coloquei um exemplo para tentar facilitar a nossa vida. Ó. Eu coloquei esse buquê de flores aqui. A gente consegue perceber que esse buquê de flores tem 3 flores, certo? Tem uma flor rosa, uma flor azul, uma flor amarela. E aqui tem a plaquinha do valor, né? Esse buquê vale R$13. Olhando assim, a gente já consegue perceber que, beleza, ele vale R$13, tem 3 flores. Só que eu não sei quanto que vale cada flor, tá? Eu não consigo só olhar aqui e saber. Então a gente vai começar primeiro traduzindo isso para matemática. Tá? A gente vai transformar isso num raciocínio matemático. Então o que a gente já sabe? Que ali tem uma flor azul, uma flor rosa, uma flor amarela e que todas elas juntas no buquê, certo? Estão valendo R$13. Aqui na matemática a gente vai pegar cada elemento desse e transformar numa outra coisa. Olha lá como é que fica aqui embaixo. Esse aqui é o raciocínio da álgebra. Ó, aqui já é a forma que a gente monta isso usando a álgebra. O que são essas letras aqui? São símbolos. Então a gente vai usar letras para representar coisas que eu não conheço. Então, por exemplo, eu sei que tem uma flor azul, mas eu não sei qual é o valor dessa flor. Então o valor dela vai ser X. Eu sei que tem uma flor rosa, mas eu não sei qual é o valor dessa flor. O valor dela vai ser o Y. Eu sei que tem uma flor amarela, mas eu não sei qual é o valor. O valor dela vai ser Z. Então eu coloco esses símbolos aqui e cada símbolo desse é um número. Eu não sei, eu não estou vendo o número, mas ele está ali, porque elas têm que valer alguma coisa. Porque no final ela vai dar R$13, certo? Então o valor de uma flor juntando aqui com o valor da outra flor com o valor da outra flor,
é que dá os R$ 13 que a gente tem. Então eu vou traduzir cada parte, cada elemento, usando uma letra, que é um símbolo matemático também, para mostrar que tem alguma coisa escondida ali. Então essa incógnita, ela vai ser um valor. Então o x é um número que eu não sei ainda, o y é um número que eu não sei ainda, e o z é outro número que eu não sei ainda. O que eu sei? Eu sei que se eu juntar todos esses números, eu tenho R$ 13. Por quê? Porque juntando todas as flores, o buquê vale R$ 13. Ok? Aqui a gente não vai sair descobrindo, ainda não vou conversar sobre isso com vocês. Vou fazer isso numa outra aula, tá? Aqui é mais para você entender como que se traduz, como que você pega uma ideia e transforma para matemática, beleza? Então, ó, cada elemento, cada item, ele vai se transformar em alguma coisa. Pode ser um número, pode ser um símbolo, pode ser uma conta, beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, eu coloquei mais alguns exemplos para a gente poder entender. Bom, olha só. Um número somado com 8 é igual a 12. Tá? São algumas frasezinhas assim que a gente acaba usando esse raciocínio, né? Então, um número somado com 8 é igual a 12. Ele não falou que número que é esse, né? Ele só falou que é um número, não foi específico, ele não deu nenhuma dica. Então, esse número que eu não conheço, eu vou chamar ele de x. Né? Na matemática, as letras que são mais comuns, que a gente usa para representar, são o x, o y e o z. Ah, mas são só essas letras? Não. Eu posso usar várias outras, tá? Só que as que a gente usa com mais rapidez assim é o x, o y e o z, tá? Então, esse número, o que ele está fazendo? Ele está sendo somado. Então, aqui você já entende que continha que é, né? Ele está sendo somado com 8 e ele é igual a 12. Então, vamos ver. Olha lá, um número somado com 8 é igual a 12. Então eu traduzo, eu faço uma frase ou uma situação, como a gente viu da flor, se transformar numa conta matemática. Tá? E aí, com essa conta, eu consigo encontrar resultados, eu consigo pensar e descobrir aquilo que eu não conhecia antes. Tá? Como eu falei, eu não vou calcular isso agora, não é para descobrir nada agora, só estou mostrando como que a gente traduz. Ó, coloquei outro. A soma de dois números é 35. Olha como é que isso daqui é bem sem informação, né? Só falou que são dois números e que dá 35. Falou que está somando, beleza, mas alguma coisa pra gente pensar. Mas o que eu consigo entender? Eu sei que número que é esse? Não. Ele falou que são dois números iguais? Não. Então o que a gente tem que pensar? São dois números diferentes, né? A soma de dois números é 35. Então eu posso pensar dessa forma. Olha lá. X é um número, mais Y é outro número, é igual a 35. Olha de novo, a soma de dois números é 35. Ok? Então a gente consegue transformar as frases em números, as frases em contas matemáticas para conseguir traduzir isso e depois que traduzir, conseguir calcular, beleza? Então agora a gente vai pegar algumas dicas, tá? Às vezes aparece alguma palavra, aparece alguma frase, e aí você fica, putz, isso aqui parece que tem algum significado, mas qual será? Então eu vou dar algumas ideias aqui para facilitar, tá? Também para você fazer os exercícios aí de uma forma mais tranquila, tá? Quando aparece o dobro de um número, então se alguém falar que tem o dobro de um número, o dobro significa duas vezes, tá? E um número, a gente já viu naquele outro exemplo, que esse número a gente não sabe, então a gente pode colocar como x. Então quando eu falo o dobro de um número, eu estou falando que eu tenho duas vezes um número. E duas vezes um número é 2x. O 2 para falar que são duas vezes e o x para falar que é um número que eu não conheço. Ok? Então, o dobro de um número vira 2x. Aqui também é a mesma ideia, tá? O triplo de um número. O triplo significa 3 vezes, certo? E um número é aquele que eu não conheço, eu não sei o que é, então eu posso colocar x, y, z, ou outra letra que você quiser, tá? Então, 3 vezes um número vira 3x. O triplo de um número vira 3x. O 3 aqui na frente para falar que está fazendo vezes 3. E o x é para mostrar que é algum número que eu não sei. Se aparecer escrito adicionar, somar ou aumentar, qualquer uma dessas palavrinhas, tá? Ele está falando de uma adição, né? O raciocínio é o raciocínio da adição. Então a gente vai fazer isso virar um sinal de mais, o sinal da adição, beleza? Olha lá, se aparecer diferença, diminuir ou reduzir, a gente vai conseguir entender que é uma
subtração, aquele número está diminuindo, ele está sendo reduzido e tudo mais. Ou eu estou falando que tem uma diferença de um número com outro número, tá? A diferença também é uma subtração. Então a gente vai colocar o sinal de menos, ok? E aqui para finalizar, o produto, tá? O produto, ele é o resultado da multiplicação. Então, quando eu falo que tem o produto, eu estou falando que eu tenho uma multiplicação. E a multiplicação a gente já conhece pelo pontinho, né? A gente já usa o pontinho aí para representar. E olha aqui, curioso, por que a gente está usando o pontinho? Por que a gente vem aprendendo a usar o pontinho aqui para multiplicar? Porque a gente ia chegar nessa parte onde tinha o x. Se você ainda estivesse fazendo a multiplicação com o x, né? Lembra que a gente fazia lá na tabuada, lá atrás? Se você ainda estivesse fazendo aquilo, agora você ia se complicar, porque ia ter que colocar um número, o x para falar que é uma multiplicação, e outro x para falar que era um número. E aí como que você ia ficar, né? O que é número e o que é multiplicação, ok? Então por isso que a gente coloca um pontinho para representar a multiplicação. Beleza, pessoal? Então aqui foram algumas dicas, eu dei alguns exemplos agora há pouco, né? Qualquer dúvida, volta, dá uma olhada de novo, tá? Lê com atenção os exercícios que eu vou mandar, e aí na próxima aula a gente vai seguir esse assunto, beleza? Até mais, pessoal!